3. Graças paz a todos. Graças paz. Mais uma vez estamos aqui. Aula 5, né? Nosso curso para o batismo. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a doutrina da salvação. Amém? Vamos iniciar orando ao Senhor. Amém? Pai querido, te agradecemos pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos ensinar e nos guiar aqui a toda a verdade. Em nome de Jesus, tu és bem-vindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, aula 5, doutrina da salvação. E lembrando que hoje o tema é de suma importância. Amém? Todos nós sabemos que o Senhor, Deus, nos salvou por intermédio de Jesus, né? Filho de Deus. Só que nós, como cristãos, nós precisamos entender como que Deus fez isso. Amém? Porque não basta apenas saber, conhecer que Deus nos salvou, que Deus providenciou salvação em Cristo, mas é interessante nós sabermos como que Deus fez e o que a Bíblia diz sobre salvação. Amém? Então, dentro da doutrina da salvação, eu coloquei aqui alguns pontos importantes para nós aprendermos nessa aula. Primeiro, Deus planejou essa salvação revelada em Cristo. Segundo, Deus executou a salvação em Cristo. E terceiro, Deus irá consumir. Amém? Vamos ler um texto que está lá em Filipenses. Aliás, perdão. Antes de nós lermos Filipenses, nós temos que ler João 3,16. Texto muito conhecido, mas precisamos ler. João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 3, versículo 16. Talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E talvez seja também um dos mais importantes, né? Amém? Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, único, unigênito significa único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então, nós já vimos nas aulas anteriores, né? Relembrando aí, na aula 1, onde nós vimos o propósito original de Deus, né? E a queda do homem. E hoje nós vamos ver mais fundo sobre essa salvação que Deus providenciou através de Cristo. Amém? Então, baseado nesse texto aqui, nesse versículo 16 do capítulo 3 de João, nós iremos desenvolver esse assunto. O fato é que Deus nos amou. E tudo começa em Deus, é através dele e termina nele. Então, concernente à salvação, primeiro Deus planejou. Nós vamos ler vários versículos hoje. Abra a Bíblia de vocês em Colossenses 1:26. Colossenses
1:26. Está escrito assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse versículo 26 da Bíblia é muito claro em dizer assim que no Antigo Testamento havia um mistério que Deus não revelou ao povo de Israel, né? A princípio, no Antigo Testamento. Apesar que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, mas foi quando Deus enviou Jesus, depois Jesus fundando a igreja, né, levantando os apóstolos, Deus deu revelação aos homens, como o apóstolo Paulo, e ele revelou, né, o Evangelho que Deus já havia planejado, já estava no coração de Deus. Vamos ler outro texto, Efésios 1:4, voltando um pouco aí, precisamos ler vários versículos. Gálatas, Efésios 1:4. Depois nós vamos ler Apocalipse 13:8. Efésios 1:4. Está escrito assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Olha só, a Bíblia diz em João capítulo 15, que Deus nos escolheu primeiro. Lá o Senhor Jesus disse: olha, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês. Então, vocês que estão me ouvindo, né? Por mais que vocês escolheram Jesus, e por isso que vocês estão aqui, por isso que eu estou aqui, que nós estamos aqui, mas antes de nós escolhermos Jesus, Ele já havia nos escolhido. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, antes de tudo, Deus já planejou o Evangelho e Deus já planejou a salvação. Por quê? Porque o diabo não faz nada sem Deus já não estar sabendo, né? Nosso Deus é onisciente, o diabo não é onisciente. Então, nós vimos nas aulas passadas sobre a queda do homem, mas antes do diabo enganar Eva, de enganar Adão, né? De influenciar o homem a pecar e cair e sair fora da presença de Deus, Deus já havia planejado, antes de tudo. Vamos ler outro texto, Apocalipse 13:8. À medida que nós vamos lendo os versículos, nós vamos vendo que tudo vai se encaixando. Olha que texto, olha que revelação desse versículo. Olha que revelação tão profunda. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, vocês lembram que quando João Batista, lá no início dos evangelhos, João Batista estava batizando as pessoas ali no Rio Jordão, e ele estava falando que ele estava preparando o caminho de Jesus, né? E durante a pregação dele, ele falava: olha, vai vir um que é mais poderoso do que eu não sou nem digno de desatar suas sandálias, né? Eu vos batizo com água, mas ele vai vir batizar com fogo. E João Batista pregando, de repente veio Jesus. E aí, quando João Batista viu Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Bíblia chama Jesus de Cordeiro, porque é o sacrifício dele por nós, para nos salvar. E aqui a Bíblia está clara em dizer que
a se referir ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, olha que tremendo, né? Quer dizer que Deus, lá na eternidade, porque quando nós falamos que Deus primeiro planejou a salvação, nós falamos lá na eternidade. Porque por mais que Deus ele entra na nossa dimensão de tempo, no Cronos, mas Deus se move na eternidade. Amém? Vocês estão compreendendo? Então olha que profundo, a Bíblia está dizendo que Jesus já havia sido imolado, já havia sido morto, oferecido lá na fundação do mundo. Por quê? Porque Deus, irmãos, quando Ele decide fazer, já fez. Por quê? Porque Ele não está limitado a tempo, né? Deus não se move no tempo. Lá no céu não vai ter tempo. É eternidade. É difícil nós compreendermos isso. Mas, baseado nesses 3 textos, Colossenses 1:26, diz que o mistério que estiver oculto das gerações passadas, Deus revelou esse mistério a nós. Que mistério é esse? Cristo em nós. Ou seja, a salvação em pessoa. Nós lemos também, Efésios 1:4 diz que assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Fala que Deus nos escolheu antes de tudo existir, antes de tudo isso existir, Deus já havia nos escolhido. E Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Então, sobre salvação, nossa salvação, que ela é em Cristo, né? Primeiro, Deus planejou. Segundo, Deus executou o que Ele havia planejado. Quando? Deus entrou no nosso tempo. Foi quando Jesus nasceu em mulher, né? Em Maria. Vamos ler aqui alguns textos. Gálatas 4:4. Vamos ler vários versículos, porque o que fundamenta o que nós estamos falando é a Bíblia, né? Gálatas 4:4. Primeiro vamos ler o 3, né, para dar contexto. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Preste bem atenção nessa expressão. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, olha que interessante, irmãos. Deus, Ele nos ama tanto. Em outras palavras, Deus, Ele entra no nosso mundinho para nos abençoar. Então, segundo ponto, Deus executou a salvação. Quando? Quando Ele enviou Jesus. Antes de Deus criar todas as coisas, criar Adão, criar tudo, antes lá do jardim, o plano já estava preparado. Só que aí Deus, entre aspas, esperou o tempo certo. E numa visão bíblica, nós cremos que de Adão a Abraão há 2000 anos e de Abraão a Jesus 2000 anos. Então, de Adão a Jesus, ao nascimento de Jesus, nós temos 4000 anos. Claro que a Terra, aí já nós entramos no outro assunto mais profundo, ali quando a Bíblia fala lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí no versículo 2, a terra porém estava sem forma e vazia, ali já há um intervalo ali de milhões de anos, mas nós estamos atentando só a respeito da salvação, do tempo que Deus enviou Jesus. Então, a Bíblia diz, vindo porém a plenitude do tempo. Nós lemos agora há pouco, João 3,17, diz que Deus enviou Jesus. O que é enviar, Jesus estava lá, à direita de Deus Pai, mas quando chegou a época certa, o Espírito Santo veio sobre Maria, há 2000 anos atrás, e ali Jesus, ele entrou de forma correta nesse mundo. Só para abrir um parênteses aí,
quando o diabo fez o homem pecar, né? Ele entrou ali no corpo de um animal, né? de uma cobra, da serpente, né? Só que assim, o diabo só faz as coisas erradas, né? Só de forma ilícita. Deus, ele entrou aqui no nosso mundo, né? De forma correta. Por quê? Só tem como existir aqui nascendo, né? É difícil nós compreendermos isso, mas Jesus, ele nasceu da mesma forma que todos, ele se tornou homem, né? A Bíblia fala que aquele que, ele sendo Deus, ele não viveu aqui como Deus, mesmo sendo Deus, mas ele assumiu a forma humana, né? Para nos salvar. Então, vamos ler outro texto, João capítulo 19, versículo 30. Então, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. João 19, versículo 30. Então, quando que Deus executou a nossa salvação? Quando que o plano que Deus havia planejado, quando ele foi feito? Quando Jesus morreu na cruz. Olha o texto que nós vamos ler, João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa expressão de Jesus aqui, né, tetelestai, ela é muito forte. Jesus, nesse momento, quando ele disse isso, quando ele liberou essa palavra, ele executou o plano de salvação. Aquilo ali foi forte, né? Até houve terremotos naquele momento, né? Alguns mortos ressuscitaram, o véu do templo se rasgou. Nesse exato momento, quando Jesus disse, está consumado, Jesus, ele pagou a nossa dívida. Aí depois, no terceiro dia, ele ressuscitou, aí ele abriu um caminho para nos levar ao céu, né? Por que a Bíblia fala que quando ele voltar, os mortos em Cristo irão ressuscitar? Tudo o que aconteceu com Jesus acontece conosco, né? Se Jesus morreu, nós devemos morrer também para a nossa velha vida. E assim nascer de novo, assim como Jesus ressuscitou, e aqueles que morreram em Cristo também, eles ressuscitarão, assim como Cristo. Então, segundo ponto, Deus executou a salvação enviando Jesus, e Jesus cumprindo o plano, vivendo os 33 anos, sem pecar, se oferecendo ali, como sacrifício vivo, pagando nossa dívida. Nós já vimos em aulas anteriores, né? Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial. Então, concernente à salvação, segundo ponto, Deus executou a salvação enviando Jesus. E terceiro ponto, que é algo futuro, aqui nós podemos dizer que foi algo passado, né? É algo presente, essa salvação, e ela também ela tem uma visão futura, porque a nossa salvação em Cristo, ela ainda será consumada. Então, ainda não aconteceu nos três níveis. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, né? E aí nós vamos ver no próximo ponto aqui como que vai acontecer isso. Mas de primeira mão não adianta. Terceiro ponto, Deus irá consumir essa salvação. Vamos ler aqui um texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro 9. Hebreus 12 diz que Jesus ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, por mais que no mundo muitos falam, né? Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Na Bíblia, irmãos, o que a Bíblia fala, a pessoa só
ela só pode ter fé se ela for nascida de novo. For uma fé bíblica, né? Porque a Bíblia fala que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe uma medida de fé. E essa fé, ela é prática e ela é processual. Então, se Romanos 12 diz que Jesus ele é o autor e o consumador, ou seja, quer dizer que essa fé em si, ela termina. Porque o que é fé? Fé é a certeza das coisas que espera, convicção de fatos que não se vê. No mesmo texto no mesmo capítulo, em Hebreus 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma pessoa que está em Cristo, ela só tem condições de viver uma vida prática, uma vida cristã prática, por meio da fé. E nós vamos ler esse texto aqui, que ainda conclui o que eu estou falando. 1 Pedro 1,9 diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha só, então quer dizer que a fé tem um fim. Por quê? Porque quando tudo isso acabar, quando houver o arrebatamento, uma pessoa morrer em Cristo, ela lá no céu não vai precisar de fé, porque ela vai estar diante de Deus. Então, se a fé é certeza de coisas que espera, convicção de fato que não se vê, lá no céu não precisa, né? Lá nós vamos ver o Senhor, né? Então, terceiro ponto, Deus irá consumir essa salvação. Quando? Quando Ele nos arrebatar. Ou então, quando Ele dá a ordem para que os mortos em Cristo ressuscitarem. Amém? Vamos ver alguns aspectos importantes aqui. Então, continuando falando sobre a salvação, abra a Bíblia de vocês, agora sim, em Filipenses. O que eu vou ministrar para vocês, o que eu estou ministrando, talvez seja assim, uma das verdades assim, mais importantes, uma verdade muito relevante para os nossos dias. Por quê? Porque nós temos observado que muitos mestres, muitos pastores têm pregado só um lado do Evangelho, né? Têm falado só sobre o que Deus fez, o amor de Deus, a graça de Deus, e não têm pregado um outro lado. Então, concernente à salvação, nós precisamos entender que nós precisamos iniciar a salvação aceitando Jesus, e nós precisamos continuar até o fim. Então, tem muita gente que fala, não, porque Deus me ama do jeito que eu sou e tal. É verdade, Deus te ama do jeito que você é, mas Ele não quer que você permaneça do mesmo jeito. Então, assim, nós vemos, por exemplo, citar 2 versículos clássicos. Disse Jesus, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 e 29. Olha só, esse versículo mostra Jesus nos fazendo um convite, né? Vinde a mim. Só que assim, a Bíblia não tem só esse versículo. Tem aquele outro também, Jesus diz, se você quiser seguir após mim, tome sua cruz e siga-me. Então, tem muita gente que quer permanecer no Evangelho com a mesma doutrina que trouxe ela, entendeu? Tipo assim, não, porque Jesus me ama do jeito que eu sou, beleza, mas Ele não quer que você fique do mesmo jeito. O Evangelho verdadeiro é o que transforma. Então, olha só esse texto aqui em Filipenses 2:13, diz assim, aliás, o versículo 12. Assim, pois, amados, Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha esse final.
desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tem algumas versões que diz operai a vossa salvação. Tem outras versões que diz executai. Na minha versão está desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O que eu estou querendo dizer? É que me lembrei de algo que o pastor Samuel citou esses dias, né? E diz, olha, para uma pessoa que não conhece Jesus, Jesus ele é a porta. Para que serve uma porta? Para te levar, para você abrir ela e para você sair de um lugar para o outro. Então, para uma pessoa que não conhece a Cristo, Jesus ele é a porta, né? Ele diz, eu sou a porta. Mas para uma pessoa que já passou pela porta, Jesus é o caminho. E o que a Bíblia fala sobre caminho? Caminho é um lugar da pessoa andar. Então, quando fala de caminho, fala de continuidade. Então, esse texto é muito claro em Filipenses 2,12. Desenvolver a vossa salvação. Então, a salvação em Cristo, o que eu quero que vocês entendam assim de forma plena, a salvação em Cristo não está ligada apenas por um dia que você escolheu Jesus. Claro que começa ali. Mas a salvação também está ligada a uma vida seguindo a Cristo, no caminho. Né? Um texto que nós gostamos de citar muito, Provérbios 4,18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, o que é vereda? É um caminho. Então, o que nós queremos deixar bem claro é que a salvação, ela começa no dia que você e eu nós aceitamos a Cristo, só que não termina ali. Nós temos que ter uma continuidade. Amém? Então, a salvação começa quando nós aceitamos Jesus, mas como a Bíblia diz, nós precisamos desenvolver essa salvação. Amém? Então, olha o que a Bíblia diz. Salvação numa visão bíblica. Nós vamos encontrar versículos na Bíblia que diz que nós fomos salvos, né? Fomos quer dizer que passar, quer dizer algo feito, algo que já aconteceu, mas também nós vamos encontrar versículos onde a Bíblia fala que nós estamos sendo salvos, ou seja, é algo presente, é algo que está acontecendo agora. E nós vamos encontrar também versículos que diz que seremos. Está se referindo a algo futuro. Então, vamos entender isso. Primeiro, vamos ver textos onde a Bíblia fala que nós já fomos. Romanos 8, 24. Romanos 8, 24. Diz assim: porque na esperança fomos salvos. Olha só, na esperança fomos salvos. Vamos ler um outro texto em Atos capítulo 15, versículo 11. Importante nós lermos, amém? Atos capítulo 15, versículo 11. Olha o que está escrito. Mas cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Olha só. Mas cremos que fomos, ou seja, com respeito a um trato passado, com respeito a algo que já aconteceu. E como que
nós fomos salvos? Lembra da aula anterior sobre justificação, que é uma verdade bíblica, a justificação é um ato de Deus, onde Ele nos torna justos através da fé, não por obras, não por nós mesmos, mas nós conseguimos isso pela fé, né? Aquele que aceitou Jesus, aquele que reconheceu Jesus como Senhor, ele é declarado por Deus justo. Por quê? Porque baseado nas aulas anteriores, nós vimos que toda a raça humana, por causa do pecado de Adão, ela já está condenada, né? Mas, como a Bíblia diz em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, no trato passado, nós fomos salvos através desse fenômeno aqui, ó, justificação. Né? Justificado por quê? Da condenação do pecado. Amém? Então, e quando nós falamos que nós já fomos salvos, nós se referimos, agora vocês vão ver que vocês vão relembrar algo que nós já falamos, né, nas aulas passadas. Nós fomos salvos, essa condição aqui é no nosso espírito. Amém? Então, vocês lembram que nós somos seres espirituais, possuímos uma alma e habitamos num corpo, né? Espírito, alma e corpo. Então, no nosso espírito, a salvação ela já está pronta, já está executada. Nós já fomos salvos. Nós já temos um espírito vivo. Amém? Então, fomos salvos. Por que nós precisamos compreender todo esse processo? Porque nós temos uma responsabilidade, não nesse primeiro ponto. Aqui, ó, nós já alcançamos isso aqui pela fé, quando nós aceitamos Jesus, nós já fomos salvos. Mas aí nós precisamos, nós temos um papel aqui, ó, nesse processo aqui, ó, presente e futuro. Né? Começa aqui, daqui vem para cá, de cá, executa aqui, ó. Então, segundo ponto que se refere a algo presente, estamos sendo salvos. Fala de uma santificação. Mas primeiro vamos ler versículos que falam que estamos sendo salvos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. 1 Tessalonicenses 2,16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Olha só, presente. Vamos ler outro texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2. 1 Coríntios 15, 2. Está escrito assim: e por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Olha só essa condição que a Bíblia revela. Por ele também sois salvos, se retiverdes. Outro texto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, 18. Hoje nós estamos lendo muito versículo, né? 1 Coríntios 1, 18. Está escrito assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, tá vendo? Somos salvos, poder de Deus. Então, temos mais outros textos aqui, mas vamos ler só esse aí. Então,
se referindo ao presente, nós estamos sendo salvos através da santificação, que é um processo de Deus. É importante nós falarmos sobre santificação, porque a Bíblia diz em Hebreus 12 que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, a santificação está totalmente ligada à salvação. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos essa condição em Cristo, no nosso espírito, só que quando nós aceitamos Jesus, nós permanecemos com uma alma doente, uma alma que quer murmurar, uma alma que às vezes não quer buscar Deus, não quer, entendeu? E aí nós precisamos iniciar esse processo de santificação, que é quando nós vamos abrir mão da nossa velha natureza. A Bíblia fala, nós vamos ler mais à frente alguns versículos com respeito ao que nós estamos falando. A Bíblia fala que nós temos que fazer morrer a nossa velha natureza. Então, a Bíblia fala que nós já estamos mortos para os pecados, né? Quando nós aceitamos a Cristo. Só que essa verdade, ela precisa se tornar realidade em nossas vidas. Como? Através da santificação. E do que nós estamos sendo salvos? Do poder do pecado, né? Nós fomos, uma das verdades claras que o livro, a carta de Paulo aos Romanos, nos conta, com respeito a esse entendimento. Agora em Cristo, nós temos poder, nós temos condição de vencer o pecado. Amém? Então, com respeito à salvação, né? De forma presente, estamos sendo salvos, ou seja, é um processo. Precisamos, através da palavra de Deus, através da leitura da Bíblia, através da oração, através da adoração, de várias práticas espirituais, Deus vai nos limpando e nos transformando na imagem dele. Amém? Faz parte do processo. E a Bíblia fala também que seremos salvos através de qual fenômeno? Da glorificação. Quando que isso vai acontecer? No arrebatamento. De novo, vocês podem notar muita semelhança no bloco aqui anterior, né? Quando eu ministrei, acabei de ministrar falando que Deus primeiro planejou, depois Deus executou a salvação e Deus irá consumir. Então, a Bíblia fala que seremos salvos. Vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Está escrito assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha só, para serem. Então, claramente, vamos ler um outro texto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Um texto muito conhecido, mas nós podemos enxergar essa expressão, né, sobre salvação, uma visão futura. 1 Timóteo 2, 4. Aliás, é o 4, tá? 1 Timóteo 2, 4. A qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? Então, se nós temos vários versículos, né? 1 Coríntios 15, quando fala que no arrebatamento, né, esse corpo físico, né, irá se revestir de um corpo celestial.
Ali, quando fala sobre o arrebatamento, ali nós chegaremos nesse ponto, né, da nossa salvação ser executada. E vai ser na glorificação, quando nós recebemos um corpo glorificado. Amém? Então aqui, fomos salvos através da notificação, da condenação do pecado. É algo que já aconteceu no nosso espírito. Estamos sendo salvos, né? Através da santificação, um processo que acontece na alma. Nós precisamos, não podemos deixar a alma governar, amém? Só o espírito, nosso espírito nascido de novo. E terceiro, no nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele está vivo, né? Vivinho da Silva, né? E ele quer pecado. Esse corpo, se você, né, quando fala de corpo, nós falamos sobre, mesma coisa de falar sobre carne, né? A carne só quer pecar, só quer pecado, né? Nós precisamos fazer morrer, mas quando que... Porque no momento, Deus nos salvou, Deus está nos transformando, nos santificando, mas Ele nos deixou nesse mundo, fisicamente, né? Nós estamos aqui fisicamente, mas quando ocorrer o arrebatamento, aí o que vai acontecer? Nós seremos salvos da presença do pecado. Por enquanto o pecado está aqui, né? Nós temos, todos os dias, nós temos duas escolhas a fazer. Ou alimentamos da árvore da vida, que é Jesus, que é das coisas de Deus, ou nós alimentamos da árvore do conhecimento do mal. Ou seja, que fala sobre pecado, né? Sobre viver uma vida no pecado. Então, próximo folha ali já é a próxima aula. Então, baseado nisso, nós podemos enxergar, né, baseado no que eu falei, sobre a salvação numa visão bíblica, né? Então, salvação, a Bíblia nos revela, né, que primeiro ela acontece de forma imediata, depois ela está acontecendo de forma processual, e aí ela acontece de forma plena, ela é executada no final. Amém? Então, resumindo tudo que eu falei, não basta aceitar Jesus, não basta participar dessas aulas, se batizar e aí pensar que já está garantido. Não. A salvação, ela não é pelas obras, mas as obras, a conduta de uma pessoa revela se ela é salva ou não. Amém? Então, está terminada essa aula 5, doutrina da salvação.